Oi, meus irmãos, paz de Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos continuar, a gente já ministrou aqui sobre a chamada à santidade, o chamado para a santidade, e hoje de manhã nós continuamos ministrando sobre a santidade. Origina-se no coração, no íntimo. E agora à noite, a santidade em um mundo que normaliza o pecado. Tudo é normal. Então, viver nesse ambiente, esse é o nosso tema. Que o Senhor nos ajude de tal maneira que sejamos vistos e identificados como aqueles que foram ajudados. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos 12, 2... E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não esteja de conformidade com esse século. Não se acomode com esses dias. Não entre na forma. Não se enquadre nesse modelo de mundo atual que normaliza o pecado, que faz tudo normal. Tem coisas aparentemente ou claramente absurdas, mas que são normalizadas, e muitas até institucionalizadas, e outras legalizadas. Fico pensando na minha adolescência, na minha infância, na minha adolescência, falar de aborto, por exemplo. Era algo praticado, e era pecado, e era crime, e era praticado ocultamente. Hoje é normalizado, normatizado e legalizado. Santidade em um mundo que normaliza o pecado. Mas parece-me que a nossa ideia não é falar sobre a normalização do pecado, mas falar da santidade da igreja nesse mundo que normaliza o pecado. Eu não estou dizendo que cristãos não devem se envolver com isso, com as questões legais, políticas, com políticas sociais, não com as questões de tamanha importância para a sociedade. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que o nosso tema é manter a nossa santidade nesse ambiente, nesse meio. Foi assim como eu recebi a orientação desse tema, foi assim como eu discerni, e nós queremos trabalhar essa ideia hoje à noite. E para trabalhar essa ideia hoje à noite, eu queria introduzir e elucidar esse caminho, pensando em uma compreensão da teologia sistemática sobre um princípio básico da nossa conversão, que nós poderíamos usar a seguinte linguagem: a mudança da chave de ignição. Quando o Espírito Santo veio e nos salvou, quando nós somos batizados pelo Espírito Santo no corpo de Cristo, quando nós somos inseridos no corpo de Cristo, quando o Senhor nos convenceu, por obra do Espírito Santo, do pecado, da justiça, do juízo, quando isso aconteceu conosco, nós não viramos santinhos. E há quem pense que nós viramos santinhos, e logo a gente se decepciona, porque a gente descobre que não virou tão santinho. Mas nós viramos santos no sentido de que fomos separados, tirados das trevas para a luz, transportados, transladados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E isso, a linguagem usada que ilustra bem, foi o Espírito de Deus deu uma partida, uma inversão, uma conversão na chave de ignição. Foi ligado a chave de ignição para uma caminhada de santificação, uma caminhada de salvação. Nós não viramos bons de uma hora para outra, a nossa carne ainda grita, mas a chave de ignição
deu partida. Ao ponto de não gostarmos mais de fazer o que fazíamos naturalmente. E nem percebíamos. Escondíamos por causa de uma censura moral, escondíamos por conta do superego, escondíamos por conta de uma formação que a psicanálise explica bem. Mas não a tristeza segundo Deus, a agonia que temos por fazermos o que não queremos. O apóstolo Paulo chega a gritar: o mal que eu não quero fazer está sempre diante de mim, o bem, isso eu não consigo fazer. Quem me livrará do corpo dessa morte? Foi abatida, foi a virada na chave de ignição. O Espírito de Deus chegou assim, pá, e deu batida em uma direção. E se eu posso crescer na imaginação dessa figura, eu diria, às vezes o carro vai soluçar, vai ter alguma dificuldade lá com combustível, com energia, mas a chave levou a partida. Amém? E esta progressão, esse prosseguimento é que nós chamamos de santificação, de chamada para a santificação. E nós estamos nesse mundo que normaliza o pecado, mas nós não conseguimos e nem podemos conseguir nos aculturar, ou nos acostumar, ou nos acomodar, ou entrar nessa forma deste mundo, porque a chave de ignição já recebeu partida. O Espírito de Deus já deu partida na sua vida. Você diz amém? Nós não temos mais solução, nós não podemos mais nos adequar, é impossível nos adequarmos, já recebemos partida para outro rumo, só temos agora que prosseguir. Faz retífica, põe combustível, melhora a condução, mas nós temos que prosseguir, não podemos mais nos acomodar por aqui, não podemos mais ficar conformados com este século, precisamos de transformação da mente. Transformação por obra da palavra, transformação por meditação bíblica, transformação por aprendizagem, por discipulado, transformação, sobretudo, por obra do Espírito Santo, transformação de uma mente que recebeu partida. Renovação, uma mente sendo feita nova constantemente. A propósito, revestir do Espírito Santo. O que é revestir? É vestir de novo. Alguém usou a linguagem que a gente passa um dia, às vezes mais de um dia em algumas circunstâncias, e mesmo que a gente tome um banho legal, precisamos mudar a roupa, né? Temos que revestir. Não dá para ficar com aquela roupa. Essa é a ideia. Nós precisamos nos revestir constantemente, diariamente, renovando a nossa mente, transformando a nossa vida, nos revestindo do Espírito Santo. Você diz amém? Diz glória a Deus? E por isso passa muito o arrependimento. Porque nós recebemos essa partida, sim ou não? Agora eu pergunto, vocês estão tudo direitinhos, tudo santinhos, foram chamados para santificação e está tudo legal? Se sim, gente, então eu não sei nem se eu deveria terminar a ministração. Eu queria pedir que vocês orassem por mim, porque eu estou precisando com urgência dessa oração. Porque uma coisa eu sei, o Senhor deu partida na minha mente, mas eu tenho muitas lutas ainda, idiosincrasias, problemas internos, dificuldades que eu preciso vencer. Preciso da graça do Senhor. Tem que passar pelo arrependimento. E quando nós falamos em arrependimento, somos logo remetidos a comparar Pedro e Judas. Pedro e Judas. Nós vamos observar que os dois aparentemente se arrependeram. Sentimentos, reações e até comportamento têm similaridade. Não são iguais, mas tem alguma similaridade, são similares. Acontece que nós poderíamos dizer que o arrependimento tem uma tríade. E essa tríade seria razão, emoção
e volição. Tá? Pedro foi visitado por esse arrependimento pleno, tríade. Pedro teve razão, ele percebeu que pecou, ele teve raciocínio, ele teve cognição, e se arrependeu, porque ele teve inteligência de ver, como dizem os jovens, que deu mancada, vacilão. Ele percebeu. Judas também percebeu, ele teve cognição, e ele percebeu que fez besteira, ele se arrependeu disso, racionalmente. Emoção, ambos tiveram emoção, ambos sofreram amargamente. Ou você duvida que Judas se arrependeu com amargura do que fez? Está lá na Bíblia. Ele teve um constrangimento tão absurdo, uma emoção tão forte, e forte negativa, que tirou sua própria vida. Então ele teve a segunda parte do arrependimento, que foi a emoção. Mas a terceira, volição, vontade com movimento, vontade capaz de alterar, de sair do prumo, só Pedro teve. Judas não teve um arrependimento volitivo, de se mover em favor de uma mudança, mas Pedro sim. Passa então pelo arrependimento. Ei, ó, venha cá. Se você tiver muita compreensão racional dos seus erros, é bom, mas não é tudo. Se você tiver uma emoção, uma tristeza, é bom, mas não é tudo, porque pode gerar culpa, e só carga. É necessário ter volição, é necessário ter vontade que se move, de chegar e dizer: Senhor, eu creio que o Senhor é perdoador. Senão a igreja fica com um monte de gente consciente que é pecador, amargo por ser pecador, se arrastando de culpa, mas não tem mudança de vida. O Senhor tenha misericórdia de nós. Você diz amém? Diz glória a Deus. Meus queridos irmãos, há uma abordagem na psicologia da cognitiva comportamental que tem uma técnica que fala sobre reestruturação cognitiva, que é exatamente ajudar o paciente a melhorar, repaginar, mudar um pouco dos seus pensamentos automáticos, para que ele tenha menor sofrimento e menor prejuízo, para que ele vá para um lugar de saúde mental. Isso considera a individualidade, isso considera a subjetividade, e se vocês me permitirem, há uma ilustração que eu uso para iluminar, elucidar o que é subjetividade, e essa que eu uso também a figura do meu amigo Marcelo Coelho, e da minha esposa Maristela, e eu digo assim: Giló é Giló, um frutinho, verdinho, aqui na Bahia bota muito em cozido, mas existe até quem faz picadinho de Giló. Todos dizem que Giló é amargo. Maristela ama comer Giló. Marcelo Coelho está ali arrepiado só de eu dar essa ilustração. Ele não suporta Giló, mas Giló é Giló. Leva para o laboratório, é Giló. Pega o nutricionista vai dizer que as propriedades é Giló. Giló é um só. A subjetividade está entre Maristela e Marcelo. E na abordagem da reestruturação cognitiva, a gente considera a subjetividade do paciente. Cada qual é cada qual. Mas deixa eu te dizer uma coisa: há uma obra miraculosa, divina, da renovação da mente, que passa assim sobre nós, com toda a nossa subjetividade, e todos nós somos um na necessidade de santidade.
Não importa como você vê as cores, não importa como você sente paladar, não importa qual é o seu estilo, qual é o seu temperamento, qual é o seu jeito afetivo, qual é a sua forma, qual é o seu modelo cognitivo, não importa, o Espírito de Deus vem com um poder extraordinário pela transformação, pela renovação da mente, mediante a obra do Espírito Santo, aplicando a sua palavra, que todos nós que recebemos a partida na ignição, somos rumados, direcionados, lançados ao desejo de santidade. Você diz amém? Não há um aqui, que esteja hoje à noite aqui, sem desejo de ser santo. Temos até diferentes compreensões, viu, pastor? Temos até necessidade de entender um pouco assim ou assado, mas todos nós estamos buscando ter cognição para os nossos erros, emoção da tristeza segundo Deus, de não gostar de sermos o que somos, mas não nos entregamos ao peso da culpa. Todos nós aqui queremos ter a vontade de mudar, de crer na graça e de se mover na graça. Você diz amém? Nós somos tão diferentes, gente. Subjetividade é como digitais, cada um tem a sua, ok? Mas há um ponto que nós somos um. Essa impressão digital, não existe subjetividade, pelo contrário, há objetividade. Quem passou pelo sangue, que recebeu a partida na chave de ignição, tudo pode ser subjetivo, menos isso, todos nós rumamos para sermos iguais a Cristo. Quem diz amém? E eu tenho uma boa notícia, Joãozinho, aquele mesmo apóstolo, desculpa a intimidade, aquele carinhoso Joãozinho do amor, ele dizia que quando nós enxergarmos sua face, como um piscar de olhos, seremos feitos como ele é. Tem esperança para mim, irmãos? Tem esperança para mim, quando eu abrir meus olhos e enxergar a face de Jesus, eu serei transformado nessa santidade. Por enquanto, prossigo aqui, rumo à santidade, porque a partida já foi dada. Aqui tem uns Lamborghinis, aqui tem outros Ferraris, eu vou aí como uma rural, vocês conheceram rural, gente? Só quem é da minha idade, como uma rural do meu velho pai, Tico das Queimadas, eu vou aí como uma rural, mas estou indo, louvado e exaltado seja o nome do Senhor. Posso ouvir um amém? Pois bem, a santidade em um mundo que normaliza o pecado. Primeiro, o mundo tenta moldar nossos valores. Na reunião dos homens, nós não podemos nos deixar levar, mas nós podemos usar. As coisas não são lícitas, nós temos que ver o que nos convém, amém? Então houve um tempo que era a caixa preta do diabo, era assim que era a televisão. Hoje a igreja faz o contrário, né? Tem culto na televisão, e tem televisão que só tem culto. Mas até essa quantidade de culto a gente tem que entender o quanto precisamos transformar a nossa mente. Amém, queridos? Então, não é um asceticismo, não é uma vida ascética, não é uma vida monástica, não é uma vida que foge desse mundo, é uma vida no meio desse mundo que quer nos modelar, e nós sendo transformados, não deixaremos que a nossa vida seja envolta, envolvida, dominada, embrulhada por esse mundo. Quantos dizem amém? Na educação, na filosofia, no discurso, na política, e digo mais, na força da religião, e digo mais, na força da religião evangélica. Ministrações, palavras, palestras, verdadeiras pressões para modelar o nosso comportamento longe da santidade. E olha que eu não estou falando de adultério, de coisa feia, de coisa tenebrosa, estou falando, como disse o pastor, a linguagem lá, a carne boa, a coisa carnal, humana, que não é negativa, socialmente aplausível.
Foi o que o pastor ministrou hoje para os homens. Nós podemos ter essa tentação, ou essa tentativa de modelagem do nosso comportamento, de modelação do nosso comportamento, até nos discursos dentro dos nossos arraiais. Vocês concordam comigo ou eu estou radicalizando? Deus tenha misericórdia de nós. Nós precisamos de transformação e de renovação, para não sermos presos, enredados, amarrados, detidos, encarcerados, nessa coisa tão terrível que é contra a nossa santidade. Olha o que diz Paulo aos Colossenses 2,8: tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo tradição dos homens e segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Meus irmãos, que versículo é esse? Tão contextual, tão maravilhoso. Parece-me que, desculpa, que egoísmo esse meu, mas parece-me que foi escrito para nós hoje à noite. Cai como uma luva, é uma boa carapuça. Não permita que ninguém, absolutamente ninguém, nem o doutor, nem o filósofo, nem o antropólogo, nem o político, nem o religioso, nem o pastor, nem o teólogo, nem o padre, ninguém traga rudimentos humanos para lhe aprisionar, para fazer você presa. Ninguém, absolutamente ninguém, nem com filosofia, nem com comportamentos, nem com políticas sociais, nada, absolutamente nada, tirar você do foco do ensino de Cristo, da cristologia, de Cristo no centro. Que a igreja diga amém. Talvez o maior perigo não é a carne devastada, o pecado evidente. Talvez o maior perigo é a chamada carne boa, não é? As inclinações pelas virtudes, ou se há alguma virtude, se há algum louvor, isso ocupe o vosso pensamento em Cristo. Não andar segundo o conselho do ímpio, essa é a ideia. Não andar segundo o que o mundo quer modelar da nossa vida. Meus irmãos, às vezes a gente não anda no conselho do ímpio com relação à liturgia, a culto, ao que vamos vestir, mas às vezes seguimos segundo orientações para o casamento, para a economia. Nós podemos aprender muito dos economistas, concorda comigo? Podemos, mas existem princípios neles que são deles e do mundo. A mordomia cristã está para cima da contabilidade, está para cima da economia, são princípios divinos. Escalar segundo a gestão financeira e econômica, a chamada, mas a nossa é não servir a dois senhores. Você pode ficar rico, você pode ter valores, mas não nesse modelo econômico do mundo, porque não podemos servir a Deus e a Mamon. Você entendeu bem? Nós absolvemos da ciência, nós aprendemos das práticas, nós aprendemos dos eruditos, mas eles não modelam a nossa vida, porque fomos separados e santos para Deus. Quem nos modela é a santa palavra de Deus. E a gente, sem querer, querendo, como dizia lá o Chaves, é quem modela eles. Tá bom? Desculpa, você que pastor malicioso, mas é realmente sem querer, querendo, intencionalmente, a gente é quem tem que modelar nesse mundo. Impregnar com o nosso testemunho e abençoar com o nosso testemunho. Então, não andar segundo o conselho do ímpio. Ora essa, mas andar como no conselho do ímpio não é absolutamente como um convidado que eu levei na nossa congregação para dar o testemunho. O testemunho dele era incrível, da sua salvação, da salvação do seu filho, e eu ouvi o seu testemunho, e eu o convidei para dar o testemunho, porque o testemunho realmente foi marcante. Mas ao chegar lá, ele, ao invés de dar o testemunho, ele abriu a Bíblia e pregou. Mas pregou tudo que é o que a gente não crê no nosso grupo, na nossa comunidade, na nossa igreja. E ele começou a dizer: eu sou próspero,
E minha família é próspera, porque nós não quebramos princípios, viu? Nós não quebramos princípios. Meus filhos não andam com ímpios, eles são santos, por isso nós somos prósperos. Meus filhos não encostam em ímpios. Foi um mal-estar. E eu ouvi uns irmãos. Eu fui educado, eu sou educado, eu acho que sou. Não só por conta da igreja, mas pela formação familiar. Aqui dentro de mim não havia muita educação não, sabe? Aqui dentro de mim eu dizia, nunca mais você vem aqui. Mas por fora eu sorria. E consegui fazer recortes do que foi legal, porque tinha muita palavra legal no meio do que ele disse. Fiz recortes, né, do que foi legal e agradeci. Agora, meus queridos irmãos, agora, exatamente agora, na passagem do ano, na festa de Ano Novo, meu segundo neto nasceu exatamente no dia 30. E de 31 para 1º foi o culto de virada. Eu ministrei. Pincelei muito rapidamente sobre esse testemunho. E tinha um moço na terceira mesa arrumada para a festa, que chorava. E ele não é chorão. Ele é engenheiro civil, policial militar, bem jovem, mas policial militar, bem aguerrido, jeito de valentão, fisiculturista, grandão, mas ele chorava. Não era muito compatível com aquela compleição, ele chorando e com a sua história. Ele foi colega de turma de engenharia civil do meu filho primogênito, do Eliabe, do Binho. E ele nunca tinha entrado em nenhuma igreja evangélica. Primeira vez que ele entrou foi no casamento de Binho. E ele não suportava evangélico. E ele zombava de Eliabe o tempo todo na faculdade, dizendo, teu pai é um daqueles pastores que roubam o povo, roubam a igreja, para manter você aqui na faculdade. E Eliabe se impunha com respeito, mas compreendendo a falta de Deus naquela vida. E aquele moço, Cláudia e Marcelo conhecem, hoje é ministrante do louvor. Na pandemia ele teve uma crise de ordem emocional, lembrou de Deus, e quando lembrou de Deus, lembrou do crentinho, amigo dele, de quem ele zombava. Foi à igreja. Meu filho estava na ilha com a esposa, o irmão, a cunhada, a Marcela, que vocês conhecem, filha de Cláudia e Marcelo. E ele ligou e disse, Binho, eu vou à igreja hoje. Você vai estar lá? E meu filho disse, vou. Saiu correndo da Ilha dos Frades, pegou um barco e foi, porque disse, vou. Interrompeu aquela folga dele, em um período extremamente difícil, porque na pandemia, vocês lembram, né? Tinha época que dava folguinha, e a gente tinha que aproveitar, depois vinha restrição de novo, e ele aproveitou aquele tempinho e foi. Ele se entregou a Jesus, ele cresceu de uma forma incrível. Sabe por que ele estava chorando? Ele veio a mim e disse, obrigado, obrigado, porque não impedi seus filhos de andarem com os ímpios, senão, onde esse ímpio estaria? Você entendeu o que é não andar segundo o conselho dos ímpios? É não se deliciar com seus ensinos, é não viver o que eles são, é não deixar que este mundo modele seu comportamento, mas é você, no meio da impiedade, brilhar. Vós sois a luz do mundo, vós sois um luzeiro no meio dessa geração perdida, diz o apóstolo. E ele disse, obrigado.
Vocês lembram das últimas Olimpíadas, com aquela mesa lá da Santa Ceia, aquele escárnio? Fiquei valente com aquilo. Mas não briguei como alguns pregadores aí da internet. Mas eu citei na igreja. Se mesmo o Jean chegou para mim e disse: pastor, deixa eu te falar uma coisa, eu fiquei tão desconfortado com isso, sabe? Mas sabe qual foi a palavra que o Senhor botou no meu coração? Nosso maior papel é fazer o papel de igreja. Não temos muita força na nossa rebelião com aquilo. Nossa maior força é fazer o papel de igreja. Ei, se essa igreja puder ser ativa aqui nessa sociedade, seja. Eu não estou pedindo a vocês que sejam não políticos, não envolvidos com movimentos sociais. Não é isso que eu estou pedindo a vocês. Eu quero dizer a vocês que o maior papel de vocês é o papel da santidade. Deixa o mundo fazer o papel dele, faça o seu papel nesse mundo, que é sendo luz. Posso escutar um amém da igreja? Então, meus queridos irmãos, o mundo quer modelar a nossa espiritualidade, o nosso comportamento, mas nós temos que prosseguir fazendo o nosso papel. Então, bem, o mundo tenta modelar nossos valores. Santidade não é um isolamento. Jesus nos enviou para o mundo. Segundo lugar, santidade não é um isolamento. Não peço que os tires do mundo, mas que os livre do mal. Nós somos luz do mundo, luzeiros no meio desse mundo. Nós somos enviados neste mundo. Martinho Lutero faz uma definição, de tantas definições bonitas sobre a igreja. Nenhuma encerra a igreja, nenhuma reza o que é a igreja, nenhuma completa o que é a igreja. A igreja é uma criação de Jesus Cristo, é a noiva de Jesus Cristo, portanto nenhuma definição vai ser precisa. Ela é só o que Deus diz que ela é. Você diz amém? Nenhum pensador, filósofo, pastor, teólogo vai dizer o que é a igreja. Mas é óbvio que, para minha mente, né, que tem limites, é óbvio que eu acho a definição, a conceituação de Martinho Lutero muito boa. Igreja é um povo que Deus resgatou do mundo para si e depois para o mundo tornou enviá-la. Eu achei legal. Nós somos um povo que Deus salvou para Ele e depois enviou de novo para o mundo. Você está aqui resgatado pelo poder de Deus, mas você foi enviado para ficar aqui. O Senhor não levou você para o céu. O Senhor não carregou você para Nova Jerusalém, ainda não. Ele resgatou você do mundo e jogou você no mundo de volta. Ele não resgatou você do mundo e botou dentro de um quartinho. Ele não resgatou você dentro do mundo e botou dentro de 4 paredes. Ele não resgatou você do mundo e botou como um povinho exclusivo de propriedade dele. Você é povo exclusivo de propriedade dele, mas ele enviou você. Daí nós somos embaixadores, e nós somos conciliadores. Nós não somos dessa terra, mas nós representamos uma embaixada, nós representamos a pátria celestial, mas somos enviados aqui, somos estrangeiros, amém? Porque a nossa pátria é lá no céu, somos estrangeiros, mas estamos enviados aqui, e enquanto estivermos aqui, nós vivemos aqui, para o bem daqui, para o bem desse lugar, para o bem dessa terra. Meus irmãos, eu não quero encher a bola de ninguém não quero deixar vocês vaidosos não, mas vocês sabiam que o Senhor ainda tem paciência com essa terra, porque sua igreja está aqui? Sabe como o Senhor não destruiu Sodoma e Gomorra por causa de Ló? Na verdade, por causa de Abraão, né? Porque Ló estava lá. É por isso que o Senhor ainda tem paciência com essa terra, porque a sua noiva está aqui. Então você tem esse papel. Não deixe que esse mundo modele você, mas seja luz nesse mundo, em um nome do Senhor Jesus. Não é de maneira nenhuma para o asceticismo, uma vida ascética, distante, isolada, monástica. Não é. Não é também para o sectarismo, dizer nós somos os melhores, né? Nós somos os melhores, meu Deus do céu. Inclusive essa é uma característica de seita. Nós somos os melhores, só nós, os presbiterianos, só nós da Bleia, a igreja poderosa, só nós, ninguém dê risada de mim, nem fique com raiva de mim, só nós, os baptistas.
Não é sectarismo, nem asceticismo. É viver no Senhor, neste mundo. Não nos isolando, não sendo os santinhos, mas tendo uma vida santa. Não santarrice, mas santidade. Amém? É verdade que às vezes a igreja é segregada, que aí não é nem sectarismo, nem asceticismo, não é ela que se isola, nem ela se acha melhor, às vezes ela é segregada. Eu estava arrumando as malas com Maristela em 2015, depois desse retiro de carnaval que vocês estão tendo aqui. Na quarta-feira a gente chegou e estava arrumando as malas para ir para uma escola de missões, onde a gente ia ministrar no Egito. E enquanto a gente está arrumando as malas, aparece lá a reportagem, os 21 coptas que foram decapitados na Líbia. 20 coptas, porque um era de Gana, era ganês. E a gente já sabia de toda aquela confusão que havia no Oriente Médio e África, naquela África muçulmana, o Egito, por exemplo. Mas esse momento, o Estado Islâmico estava dominando naquela época, vocês lembram, né? Todo mundo morria de medo do Estado Islâmico, estava uma confusão. A gente já sabia disso. Mas a questão é que ver aquele fato deu aquele susto. Nós chegamos lá 2 dias depois desse evento. A nação estava abalada, não só os cristãos, mas também toda a nação. Porque decapitaram cristãos, mas aqueles cristãos eram egípcios. Então os egípcios, até os muçulmanos, estavam meio que apavorados, porque o Estado Islâmico fazia essa ameaça aos cristãos, mas também aos muçulmanos, que eles chamavam de infiéis, liberais. Era esse o contexto. Mas nós somos impactados pela mãe de um deles. Porque esse era o discurso em todos os lugares que a gente ia. É que essa mãe dizia, sendo entrevistada, se você encontrasse o ISIS, o Estado Islâmico, a representação dele, o que você diria? Ela disse, primeiro, eu daria meu perdão. E depois, eu ia manifestar 2 formas de gratidão. Uma gratidão é porque eles mandaram para a gente o vídeo com áudio. Eles tiveram o requinte de querer nos machucar e mandaram para a família, mandaram para o Abuna, para o padre da nossa igreja, o vídeo com áudio. E não apareceu para vocês no Ocidente com áudio, mas nós recebemos com áudio. E o áudio é que os 21 diziam, Yeshua, Yeshua, Yeshua. O da Líbia não era cristão. Mas quando o Estado Islâmico franqueou para ele negar Jesus, e ele seria liberto pelo testemunho dos coptas, ele não negou. E aquela mãe disse assim, a minha outra gratidão ao ISIS é porque eles contribuíram para apressar a vinda do Senhor. Porque o Senhor está contando o número dos mártires. E os nossos filhos fazem parte dessa soma. E eu lembrei de Pedro e João, que deram glória a Deus, por terem sido achados dignos de serem açoitados, por conta do nome de Yeshua, por conta do nome de Jesus. Você diz amém? Encontramos ali uma igreja segregada. Subimos dessa história assim que chegamos no Cairo. Fomos para Luxor,
onde era a escola, e ali encontramos uma igreja segregada, não a igreja cópita, não a igreja presbiteriana, não a igreja batista, não a igreja metodista que lá tem, nem a igreja anglicana que tem lá. Mas a igreja que eles chamam de igreja subterrânea, que são os muçulmanos que se converteram. E se eles se manifestarem publicamente, eles serão assassinados. Às vezes, pela própria família. E encontramos ali missionários incríveis. Eles alugam, e foi onde nós ficamos, um convento cópita. E eles fazem inscrições nas igrejas cóptas e presbiterianas e batistas. E todos se inscrevem para dar uma certa legalidade à escola. Então, quando baixa lá a polícia nacional, a polícia religiosa, para descobrir se a gente está ensinando a muçulmano virar cristão, tem lá a quantidade de cristão inscrito. Cristão pode, porque eles já são mesmo do outro lado. Inclusive tem passaporte distinto, passaporte de muçulmano e passaporte de cristão. E ali tem irmãos que já sabem das nossas aulas de có e salteado, porque eles já fizeram parte 15 vezes daquela escola, só para poder disfarçar os que são, entre aspas, clandestinos. Aí você diz, esses são isolados? Não, eles são segregados. Se eles abrirem a boca, eles morrem. Mas essa é a segunda igreja que mais cresce no mundo. A primeira é a da China, diante da perseguição comunista. A segunda é a do Egito. Quando eu fui lá, porque eu soube que agora é a do Irã, a que mais cresce. A igreja oculta do Irã. Essa igreja cresce, irmãos. Eu batizei na madrugada 8 deles, no Rio Nilo. Crentes não oficiais, mas tão santos, que a gente tem vontade de agarrar e trazer aqui para o Brasil, para eles darem um testemunho. Salatina é uma que nós batizamos com esse nome, porque a gente não ia dar nome a ela, o nome dela real, senão ela seria apanhada dentro do convento. Estava passando em uma rua, e apareceu-lhe um homem, que disse, ei, Salatina, usando o nome dela, que não é esse. Eu sou Issa, é o nome de Jesus no Alcorão. Eu sou Issa. Eu não sou apenas o que o Alcorão diz. Eu sou muito mais. Você vai procurar a admirável, que é a missionária da nossa igreja, que nos levou lá. O nome dela eu não vou dizer. Estou falando em público. Ela pode ser perseguida. Se vocês quiserem saber, podem perguntar a Marcelo e Cláudia, que eles dizem. Vocês vão procurar a admirável, e ela vai dizer: quem sou eu? Ela procurou a nossa querida admirável, que ministrou Jesus para ela. Como eu queria ter nos seminários aqui no Brasil uma aluna como aquela. Aprendia tudo, meu pastor querido, em 1, 2, 3 palavras. A mente já treinada para decorar seu livro religioso. Então ouve o que a gente fala, e a sede fazia com que ela ingerisse de tal maneira que era uma aluna brilhante. Ali é uma igreja que vive a santidade, não do isolamento. Se eu ficaria a noite aqui contando as experiências que marcaram a minha vida. Tive uma impressão, quando cheguei logo no Cairo, eu já sabia, mas quando você vê é diferente, aqueles homens com aquele calo na testa, de tanto se inclinar e orar. E eu disse ao meu tradutor egípcio, copta, disse: Samuel, todos eles têm essa marca? Ele disse: sim. De tanta obsessão que eles têm pela oração, de tanta fidelidade. Eles, nós somos desafiados a essa fidelidade também, porque eles são fiéis ao Deus deles.
Mas o Samuel disse assim: agora deixa eu te mostrar uma coisa, nós também temos a nossa marca. E puxou a blusa, era muito frio naquele tempo ali no Egito. Puxou a blusa e mostrou uma tatuagem mínima, pequenininha, de uma cruz. Ele disse: aos 8 dias, nossos pais, como no hábito da circuncisão, marca a gente aqui, para dizer que a gente é cristão. E assim ele disse: antes que você ache estranho, é estranho lá para o seu ocidente, mas para nós é perfeitamente cultural. Por causa dessa marca, nós já fomos jogados fora de metrô. Por causa dessa marca, nós passamos nos concursos e não assumimos o cargo. Por causa dessa marca, nós somos expulsos da escola pública e não pudemos estudar. Tivemos que estudar na escola provida pela igreja. Por causa dessa marca, nós somos segregados. Mas também por causa dessa marca, nós temos prevalecido até aqui. E quando nós acenamos para alguém, que a blusa levanta, nós vemos a marca e nós dizemos: é um da cruz. Pegamos o avião do Cairo para Luxor. E lá eu observei que a aeromoça, fazendo aqueles gestos costumeiros do avião, a blusa encolheu e eu vi a marca. Eu disse: Samuel, ela é uma das nossas. E ele disse: mas ela não é, ela é louca. Eu disse: como louca? Ela é nova, ela veio do outro lado, ela veio do islamismo, ela pode morrer a qualquer hora, até a família pode matá-la. Ela é muito corajosa. Eu queria passá-la, mas não posso chamar a atenção, porque ela desafia a minha fé. Eu, como cristão do berço, não tenho essa força que ela tem. Isso, como você sabe? Ele disse: a tatuagem é nova. Olha para a minha. Eu olhei aquela tatuagem desbotada, descorada, envelhecida. Disse: olha a dela, é nova, é feita em laboratório. Ela é uma convertida. Quando nós descemos do avião, eu fiz questão de olhar para ela, e eu não tinha tatuagem, e eu desenhei assim. É uma aeromoça, ela conhece a cultura do Ocidente, e ela esticou a blusa, e mostrou bem perto de mim. Ei, a igreja deve ser santa, inserida na cultura, mas se segregada e perseguida, ela continua santa. Nós influenciamos com o testemunho, você diz amém? Mas se jogados no calabouço, nós podemos dizer: venha a nós o teu reino, e o reino vem. Eu creio. Você crê? Santidade não é isolamento. A renovação da mente é também proteção espiritual, creia nisso. Quando nós não temos uma mente renovada espiritualmente, transformada espiritualmente, a fé enfraquece. A consciência é cauterizada e o pecado normalizado. Se a gente não renovar a mente vai ser cauterizada. O pecado vai virar coisa normal. Nós precisamos renovar a mente. Amém? Sempre e sempre. Eu louvo a Deus pela iniciativa dessa igreja, mas louvo a Deus por essa igreja buscar a renovação da mente. Não estejam acostumados, não estejam conformados com este mundo. Renove-se mesmo, meus irmãos, para que a mente não seja cauterizada, para que vocês não sejam acostumados, para que vocês não sejam isolados, mas participando nesse mundo, mantenham-se firmes no propósito e na vontade do nosso Senhor. Quero terminar. Nem tudo que a gente prepara dá para pregar, né? Mas eu quero lembrar do meu querido professor de seminário que dizia: meu filho, você vai ter um ministério todo para pregar. Não queria pregar tudo em um sermão só, não. E ele dizia: eu entendo sua paixão pelo Evangelho, eu sei o que é isso. Ele era Dourado, né? Reverendo Otto Guanais Dourado. Eu entendo bem isso, meu filho, mas
eu vou ter que pegar na sua nota, eu vou ter que lhe sentenciar um pouco com sua nota, porque você tem que aprender que você tem a vida toda para pregar. E uma outra coisa é o seguinte: tem um lugar que você não passa, é o Espírito Santo quem faz. Não queira levar tudo, porque você não vai dar conta de transformar o coração levando tudo. Deixa que o Espírito Santo faz. Amém? Então, pensando nisso, eu quero concluir. Ontem eu fui apresentado ao irmão e à sua esposa, proprietários do hotel onde eu estou hospedado. E eu agradeci a eles, eu disse que obrigado por aquela casa, é a segunda vez que eu fico lá, e sua casa é uma casa boa, é uma casa que a gente sente o Senhor, e de forma tão singela, a palavra de Deus ali espalhada nos lugares. E ele disse, eu tenho algumas propriedades, mais ou menos assim, isso aí eu não estou conseguindo reproduzir fielmente a palavra dele, tudo dizendo que Jesus salva, tudo dizendo que é do Senhor, tudo meu é do Senhor. E eu dei glória a Deus, e eu lembrei do que Juan Carlos Ortiz diz, tentando ilustrar, e eu acho que ele ilustra, eu acho que ele faz uma hermenêutica, uma exegese perfeita da parábola do grande tesouro, da grande pérola de valor. Jesus disse, ao que vou comparar o reino de Deus, eu vou comparar um homem que encontrou um tesouro, e ele desejou tanto o tesouro, que ele vendeu tudo o que tinha, e deixou tudo o que tinha, pela pérola de valor. Não tinha mais nada, só a pérola. Foi isso que Jesus falou. E Carlos Ortiz disse, é mais ou menos assim. Um homem chegou na joalharia e viu uma pedra. Era tão linda e atraente que ele disse, como eu queria essa pedra, mas não posso comprá-la. E o homem disse assim, por que você não pode comprar? Não tenho nada para comprar. Eu hoje só tenho aqui um carro. E o homem disse, me dê o carro e leva a pérola. E Carlos Ortiz disse que ele falou assim, não, porque se eu der o carro, como que eu volto para casa? Ah, você também tem uma casa. Me dê o carro e a casa e leva a pérola. Não. Se eu der o carro e a casa, como que eu vou abrigar meus filhos? Tem filhos? Ah, me deu o carro, a casa e os filhos e leva a pérola. Não, minha mulher vai chorar muito. Ela é muito apegada aos filhos. Você tem mulher? Traga o carro, a casa, os filhos e a mulher. E você leva a pérola. Aí Carlos Ortiz disse, o homem fez isso. Trouxe tudo, entregou, e não tinha mais nada, mas tinha tudo, a pérola. Foi isso que Jesus quis ensinar. E o homem largou lá todo o seu tesouro pelo tesouro maior. E ele vai embora alegremente com a pérola, ela tudo que ele tinha. Quando o dono da joalharia disse, ei, volte aqui, leve seu carro. Ei, leve sua casa. Ei, leve sua mulher. Ei, leve seus filhos. Pode levar. E o homem disse, puxa, e com a pérola e tudo? Sim, pode levar a pérola, levar tudo. E ele vai. Quando vai saindo na porta, o dono da loja, da joalharia, disse, olá, essa mulher você deu para mim, esses filhos também, esse carro também, essa fazenda também, essa casa também, tá bom? Tudo é meu, você só tem a pérola. Leva, mas é meu, porque tudo você trocou pela pérola. Tudo deixarei, é a nossa música tradicional.
Tudo nós entregamos, nós só temos agora a pérola. Tem pastor que pensa que é dono até de igreja. Ele não é dono nem do nariz dele. Ele não é dono nem da casa dele, nem da mulher, nem dos filhos, quanto mais da igreja. Que essa sim é só de Jesus. Ei, você tem a pérola. Seus filhos do Senhor. Seu marido do Senhor. Suas propriedades do Senhor. Seu hotel do Senhor. Você só tem a pérola, mas você tem tudo. Isso é santidade. É entender que nada temos e temos tudo, mas demos tudo pelo tudo que recebemos. Temos Cristo, e isso nos basta. Vamos ficar de pé? Eu quero terminar a mensagem de hoje. Queria estar terminando o congresso com essa fala, mas ainda tem um amanhã, dizendo o seguinte: você só tem a pérola, viu? Não se arvore não, você só tem a pérola. Só isso que você tem. Esse seu diploma aí, ô doutor, você só tem a pérola, você entregou tudo. E ai de você se não entregou. Ah, meus irmãos, a graça de Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo, derramadas sobre nós, venha numa ação de nos santificar em Cristo. E de nos ajudar de tal maneira que todos possam testemunhar dizendo: foram ajudados. Em nome de Jesus, amém e amém. Obrigado, meus irmãos.